Então vamos orar para começar, né? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia e por mais essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra que o Senhor nos deixaste. Espírito Santo, guia-nos, Senhor, nesse momento para aprendermos de ti. Fala conosco, Senhor Jesus, e fique aqui conosco, ó Pai, para que possamos sempre estar no teu caminho, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje, de acordo com o cronograma, né, nós terminamos o livro de Mateus. E essa semana me chamou a atenção vários versículos, né, que não tem como assim a gente ler os evangelhos e cada versículo Aham. literalmente fala de uma maneira diferente, né? Mas um assim Sim. que para mim foi, eu precisava fazer, digamos, uma manutenção. Foi aqui em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo. Não, perdão, 23. 23, versículo 27. Inverti as coisas. Que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu lendo então essa palavra, eu me preocupei em fazer uma análise do meu interior, né? Eu falei, meu Deus, me ajuda a analisar o meu interior como que tá. E continuando aqui a leitura desse capítulo, que vai falar bastante sobre isso, eu comecei a meditar na palavra de Deus em si. Lá em Efésios, onde vai falar sobre a armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Deixa eu ver o versículo. Versículo 17 diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, sempre que falamos sobre espada, né? A espada, a palavra, tal, a gente sempre se pegando literalmente essa espada com a nossa visão espiritual, com a nossa fé. E lá em Hebreus, que também complementa esse capítulo, onde vai falar sobre como que é essa espada, essa palavra, Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando nós lemos aqui, ela é mais eficaz, né, do que qualquer espada de dois gumes. E vai falando cada pedacinho, né, de dois gumes e penetra até a divisão da alma e vai discernindo. Então, assim, é bem detalhista. E eu comecei a imaginar eu mesma pegando a espada e introduzindo dentro de mim mesma, né? E dói porque ir contra a nossa natureza pecaminosa
é uma coisa, assim, é um exercício que temos sempre que procurar fazer e é uma coisa que deixa a gente em guerra, digamos assim, né? Porque aos nossos olhos, digo, eu tô na igreja, tal, sou uma cidadã de bem, procuro, né, fazer tudo certinho, tal. Então eu já sou digna, já tô ótima, já tô muito bem, obrigada. Então quando a gente pega algo, né, pra ir ali dentro, bem cada pedacinho e começa a investigar como que tá o seu interior, é uma coisa que dói, assim, de primeiro. E me fez voltar lá no início, em Mateus no capítulo 4. Só vou dar uma passada. Onde Jesus, na tentação, né, do deserto, ele usa a palavra, né, como espada, digamos assim. Aqui no capítulo 4, no versículo 4, ele fala, né, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele fala de novo, no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo 10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja, Jesus não usa nenhuma palavra para ir contra Satanás. Ele usa a palavra sempre vindo para ele, né? Nem só de pão viverá o homem, quem estava com fome era ele, não era Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, ele iria tentar o Senhor, né? Se ele cedesse àquela tentação. E no 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, assim, a palavra sempre tem que vir de confronto com nós mesmos, né? E o nosso eu de verdade, o nosso eu verdadeiro. E aqui em Mateus capítulo 5, foi assim, se eu pegar o livro de Mateus inteiro, os 28 capítulos, foi o capítulo assim que mais veio de confronto para mim como pessoa de todos os capítulos. Aqui capítulo 5 a partir do versículo 44. O Senhor Jesus, ele vem, não digo, ele não vem mudando, mas vem transformando, reformulando a lei, né? E eu vou ler só a partir do 44 para não ficar 43, aliás, para não ficar extenso. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vou dar uma pausa aqui. Eu lendo esse pedaço, eu fiquei meditando em como nós desde crianças, quando começamos a ter noção do mundo e a socializar e tudo, como a sociedade em si vem sempre rebatendo tudo isso que Jesus fala aqui, né? Ama ao que te faz bem, é assim que a gente aprende. E o que te bate, você bate de volta, né? Quantas vezes eu ouvi e também já falei isso, né? E é que Jesus vem na contramão de tudo isso. Bendizei os que vos maldizem. Então, assim, aqui eu fiquei pensando, né? Geralmente quando a gente sabe que alguém falou mal da gente, alguma coisa, seja ela verdade ou não, a gente fica muito chateado, muito bravo e acaba falando também, mas quem que é ela para falar, ou quem que é ele para falar, que faz isso, que faz aquilo também. E na verdade, aqui Jesus está nos falando, não é nem pra gente retrucar e nem pra gente ficar quieto. É pra gente bem dizer, é pra caçar alguma coisa boa na pessoa. E se a pessoa não tiver coisa boa nenhuma, lembrar que ela é alma, que ela é preciosa, que ela é minha irmã,
em Cristo, né? Meu irmão em Cristo. Continuando aqui, o 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, assim, não é pra gente fazer isso, e você fazendo isso, você só vai ter bênçãos, ninguém mais vai mexer com você, você não vai ter mais tentações. Não, você fazendo isso, aí sim você é filha de Deus, né? Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, qual a diferença? No capítulo, não sei, é o 5 já. Aqui no início, ele fala sobre você é sal da terra e luz do mundo. Você é diferente, você tem que ser diferente, né? Senão, para que serve? Né? Para quê? Falar, eu sou cristã e continuar sendo igual, né? E o versículo 48, assim, que foi para fechar, assim, na minha meditação. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, assim, perfeição, né? Não aqui no sentido de simetria, né? De tudo ali certinho. Não, mas sede perfeitos aqui, ó, em todos esses mandamentos. Ó, tudo isso daqui que eu estou te falando, eu fiz. Então, se eu fiz, você também consegue fazer, né? Através do Espírito Santo, através da sua vontade. E eu fiquei meditando nisso daqui e lembrei lá do Provérbios que a gente leu, né? Mas a vereda do justo é como o nascer da aurora, né? E vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, assim, nesse caminhar com Cristo, né? Esse justo é o quê? Debaixo da justiça de Jesus, seguindo as pisadas do Mestre, vamos caminhando, caminhando por esse caminho até ser dia perfeito. De repente você vai ter uma atitude que você vai falar, nossa, eu não tô me reconhecendo, jamais eu teria essa atitude. E você começa a ver os frutos de Cristo em você, né? E eu fiquei muito agradecida pelo Senhor ter me confrontado, né, primeiramente, aqui dentro dessa palavra. E isso faz bem, isso traz um despertar pra gente, né? Aqui no capítulo 7, versículo 13, né? Ele fala sobre os dois caminhos. É bem curtinho, né, o título desse, mas muito importante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, assim, se tá muito leve, muito fácil, nada mudou, nada, sabe? Você não entra em como que eu posso falar? Igual eu fiquei em choque, assim, eu falei, daí eu comecei a olhar pra dentro de mim, eu falei, meu Deus do céu, eu sou podre, sabe? Misericórdia. Não, eu tenho que mudar. Isso é fácil, não é, né? Que nem ali nos versículos anteriores, dá a outra face para quem te bate. Geralmente é que a gente quer voltar ao socão. Você me bateu desse lado, eu vou te bater dos dois lados. Então, assim, isso não é fácil. Então, quando você chega nesse momento de tentação, não é agora. Qual é a minha reação? Eu vou reagir como Camille ou vou reagir como o meu mestre reagiria? Ou vou reagir como Cristo? Porque a partir do momento que nós falamos, eu falo, eu sou cristã, eu estou deixando
a personalidade Camille de lado, os desejos Camille de lado, para seguir o meu mestre, para seguir a Cristo e tudo aquilo que vem no pacote, né? Então eu fiquei pensando, realmente, tá muito fácil. Eu tô vivendo um cristianismo muito cômodo. Algo tem que mudar, sabe? E foi um despertar, assim, em mim, é aquilo que eu falo. São palavras conhecidas que a gente sempre escuta e vai escutando e vai praticando, mas tem algumas assim que o Espírito Santo vem direcionada a cada um de nós, né? E aquilo que eu falei, aqui são várias. E para finalizar, assim, que ficou esse do caminho, a porta estreita e o caminho também. Então, se tá fácil, se tá muito, vigia. Vamos orar, vamos pedir, Espírito Santo, me mostra aonde que eu, né, tô deixando despercebido, tô dormindo no ponto. E porque é muito complicado, é muito triste chegar no ponto aqui do capítulo 23, né, que eu iniciei lendo. Do próprio Cristo, né, falando para eles: ai de vós, escribas. Escribas eram aqueles que meditavam, que estudavam a lei, né, que escreviam, fariseus, os santos ali, os que viviam no templo, os que eram para ser melhores, digamos assim, diante de Jesus. O próprio Jesus fala: hipócritas, sabe? Pois que sois semelhante a sepulcros caiados. Esse caiados eu sempre achei, no meu entender, lendo, que era tipo sepulcro destruído, sepulcro caído, sei lá. Não sei porquê, mas era o que vinha na minha mente. E eu fui pesquisar, falei, não, eu quero ter certeza. E esse caiados vem de cal, né? Cal, tal. Aí eu fui ler sobre isso, é passado cal para ficar bonito, branco, né? Daí tava lá, cal ou qualquer tipo de cosmético que venha encobrir, né? E eu fiquei, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, né? Muitas vezes a gente acha, né? A pessoa acha que tá tudo certo, tá tudo bem e só tá o cal ali. Eu tô pura, né? A cor branca vem de pureza, tal. Eu estou pura só para as pessoas que estão me vendo, né? Mas para o meu Deus que vê dentro de mim tá cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, essa palavra me chocou demais e está sendo o centro das minhas orações nesses últimos dias. E cada um tem digamos assim, o seu defunto que vai carregando aquela podridão, aquela coisinha que ficou sem perdoar, ou aquela coisinha que do passado, enfim, cada um tem o seu. E eu fiquei, Espírito Santo, nos mostra. E só ele pode nos mostrar o que realmente é, aonde está e como se livrar. E como ser realmente pura diante do nosso Deus, né? E eu encerro aqui a minha oportunidade. Passo para você agora, irmã Luiz, para comentar também o que saltou aos seus olhos essa semana do livro de Mateus. Glória a Deus. Já vem para mim, já vem há algum tempo, acredito que aí uns 20 dias para um mês mais ou menos, que a palavra de Deus vem falando comigo muito forte. E o livro de Mateus, eu acho que os evangelhos, na verdade, a vida de Jesus, ela vem para nos passar na cara justamente tudo isso que você comentou e que essas conclusões que você tirou e o que também te tocou. E para mim eu venho sentindo muito isso também, no sentido de que às vezes a gente é engraçado que não sei quantas outras pessoas, mas para mim até tempos atrás, até antes dessa palavra tocar no meu coração e eu começar, a gente não percebe. Mas quando a gente lê algumas passagens e usa alguns exemplos, a gente sempre pensa igual, por exemplo, quando está falando
da prostituta, né, que foi perdoada, vai, eu não te condeno. Então a gente fica assim, esse tipo de pecado eu não cometo, então a palavra não está sendo comigo. Mas existem outros tipos de prostituição, não necessariamente apenas a questão ali do corpo, homem. Esse é o mais comum, o que a gente entende quando fala, já vem a nossa mentalidade. Porém, existem outras formas, né? A questão do homem cobiçar, ou da mulher cobiçar e ali já pecar em seu pensamento com outras pessoas, N formas, N situações de aplicação. Quando a gente vê o cego pedindo misericórdia, não, a gente usa esses paralelos, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que está, quando vê o pastor Jair, por exemplo, pregando sobre angústia, tá, eu estava de fato angustiada, então essa mensagem de fato é para mim. Agora, quando ele está falando ali de Raabe, não cabe a mim. Quando ele está falando de Maria Madalena, não cabe a mim. Quando ele está falando de um fariseu, né? Não é. Não sou eu o fariseu, né? Então, muitas vezes a gente procurar em nós qual dentro das nossas atitudes cotidianas, quais são as situações ali que a gente está se colocando como cego, como aleijado, como o coxo, como o fariseu, entendeu? E procurar trazer essas aplicações para nós, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A partir do momento, principalmente a partir do momento em que a gente resolve trazer aquele significado para nossas almas, para as nossas vidas e mudar e haver a transformação. Então, acredito que passei com esse despertar no meu coração, veio nesse sentido, que de fato eu estava vendo situações ao meu redor, pessoas do meu convívio, que eu estava orando, pedindo para Deus uma transformação, pedindo para Deus talvez uma conversão e que não sei o que. Só que eu estava me colocando numa posição de que se eu não precisasse de uma conversão. E a gente tem que renascer todos os dias, a gente tem que professar e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia, pedir ao Espírito Santo que Ele nos toque, nos transforme. Os nossos corações não estão prontos e não estão preparados. Ele, na verdade, ele está em transformação. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda, quem é santo, santifique-se ainda. Então, se a gente acha que a gente já está num nível melhor do que o nosso coleguinha do lado, melhor do que o nosso irmão do lado, então devemos nos santificar mais ainda. A nossa responsabilidade já está maior do que a dele, porque nós já fomos despertados e ele ainda não a respeito da situação em que estamos vivendo. E quando a gente se abre para essas revelações, mais revelações a gente tem. Quando a gente se abre para as promessas, mais promessas nós temos. Então, foi esse despertar que veio em mim, né? Eu estava muito assim de chegar num ponto meio que de fariseu, sabe? Nossa, eu já estou indo para a igreja, já estou lendo, já estou estudando, já estou procurando me familiarizar com a palavra de Deus, eu preciso orar para esses fulano que não se converte, eu preciso ver essa pessoa. Por que essa pessoa fica o tempo todo caindo na mesma situação? Não está vendo, será? E ali o tempo todo. E aí a Bíblia veio, foi como se Deus viesse aqui assim, puxasse o meu rosto. Para de olhar para o lado, para de olhar para a vida dos outros, para de olhar para o pecado dos outros. Vamos aqui prestar atenção no seu, vamos aqui prestar atenção na aplicação da sua vida, porque eu quero que se você está se achando que já é santa, então santifique-se ainda. É como aqueles empregados, né, que quando seus empregadores, quando ele faz alguma coisa para o empregador, muito bom, não fez mais do que sua obrigação. Ou quando o empregador olha assim e fala, nossa, muito bom, ficou ótimo mesmo, vamos melhorar? Acho que dá para a gente dar uma melhoradinha mais ainda. Então a gente é mais ou menos isso mesmo. Tá santo? Não tá cometendo pecado? Legal, não fez mais do que sua obrigação. Tá se santificando? Ótimo, dá para melhorar ainda. Se você tá vivo, se você tá aqui, não chegou ainda
no grau que Deus espera de você. Então, para de olhar a vida do coleguinha e vamos aqui, ó, foca no seu. Então, isso que os versículos, as passagens de Mateus e todas as aplicações assim que eu tô lendo, eu tô levando para essa aplicação. E eu gostaria de concluir o meu ponto de vista aqui no final mesmo, que para mim é outro ponto que tem pegado bastante, porque a gente é muito engraçado como a gente cai em algumas situações da vida, no sentido de que todos nós temos responsabilidades, trabalho, correria. A vida não é fácil para ninguém. São poucas as pessoas que eu olho assim e eu falo assim, nossa, que vida tranquila, que vida pacata, né? É muito difícil a gente ver alguém. Geralmente eles já são senhores de idade, que estão aposentados, mas todo mundo está numa correria. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de que, ai, não dá para eu fazer porque eu estou muito ocupada, né? Então, seja, por exemplo, em preparar um devocional, seja se preparar, ler uma palavra, meditar, e aí encontrar uma aplicação, encontrar uma situação para aquilo, para se me for dado uma oportunidade, eu ter o que falar de Deus. Se me aparecer uma situação, não só lá no culto, no púlpito, no domingo, mas uma oportunidade na vida, perante ali um pecador, perante uma pessoa que está sedenta, que está ouvindo, a gente só vai estar apto a colocar aquela aplicação se a gente tiver estudado, entendido, compreendido a aplicação, para quando uma situação surgir, ele viu. Não fique assim, viu? Você já parou para pensar em tal situação? Você já parou para pensar o quanto Jesus passou coisas, situações semelhantes, não sei o quê. Então a gente só está preparada quando a gente busca de fato. Então, quando a gente olha aqui em Mateus 28, o 19, já nos dois últimos versículos, o 19 e o 20, ele diz, ele reforça, ele tem que terminar assim, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, quando a gente vê aqui, na verdade é o seguinte, você leu, você aprendeu? Aprendi. Você está colocando a sua vida no altar? Estou. Então agora você tem mais um nível, você tem mais uma responsabilidade. Além de colocar a sua vida no altar, você tem a responsabilidade de ir, de levar, de falar, de proclamar a palavra de Deus, para que outras pessoas, assim como você, tiveram a oportunidade, também venham ter a oportunidade de ouvir e compreender a aplicação daquilo na situação em que ela está vivendo. Então, esse aqui, ele é a grande comissão de Cristo, que se chama, né? Esse termo é bastante usado. Então, que é justamente isso. A gente não pode se acovardar e falar assim, porque eu não tenho tempo, eu tô correndo com isso, eu tô correndo com aquilo, eu tô numa situação, tá numa fase da vida que não dá tempo. Se vira. Se vira, vai encontrar um tempinho, vai fazer um pouco menos, talvez, por conta da situação que exige, mas alguma coisa tem que ser feita, porque a gente não pode dobrar os nossos braços, cruzar os nossos braços. Quando Cristo morreu de braços abertos por nós na cruz, a gente não pode cruzar os nossos braços quando a Bíblia diz que ele não está com as mãos encolhidas. E a primeira coisa que quando a gente está muito ocupado, a primeira coisa que a gente quer é se encolher. A gente quer reclinar, descansar e fazer. E não, a palavra de Deus diz que aqui teremos aflições, aqui vamos passar dificuldades, vamos passar, né, privações. Então, assim, e a partir do momento, muitas vezes, todas essas circunstâncias da vida, de não ter tempo, de correria, de trabalho, ela vem justamente para te afastar ou para te provar a respeito daquela situação, na palavra de Deus, te experimentar no quão você está fiel àquilo que você tem aprendido, né? Então, se a gente se deixa levar porque a gente está cansado, porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem... Na verdade, já ouvi vários professores falando que, na verdade,
A gente não tem falta de tempo. O que a gente tem é falta de prioridade. É. Aquilo que a gente não tem tempo para fazer, na verdade, é aquilo que não é uma prioridade para nós. Então, como está a sua casa? Você está sem tempo para fazer tal coisa? Talvez não é que não falte tempo, é que fazer aquela coisa não seja a sua prioridade, né? Então, devemos, independente das circunstâncias, das correrias, das coisas, encontrar as nossas prioridades. Então, se a nossa prioridade, e a nossa prioridade ela tem que ter ordem, a gente tem que colocar, olha, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar das coisas de Deus, eu quero cuidar da minha vida profissional. A gente, quando a gente faz o curso de coach, tem uma ferramenta usada para avaliar a vida da pessoa, como está e aonde ela gostaria de chegar, que se chama Roda da Vida. E nessa roda da vida, geralmente ela tem em torno de 8 elementos, né? Que faz parte da nossa vida. E o ideal, independente, o interessante não é, e ela tem vários níveis nessa roda, né? Então tem do nível 1 ao 10. E aí pensa num gráfico de pizza, assim, num pedaço de pizza, né? Cada aspecto da sua vida é um pedaço daquele de pizza. E aí vai criando níveis nesse pedaço de pizza para que você possa numerar do 1 ao 10. Então, aqui o mais perto do centro é o 1 e o 10 é aqui onde você está plenamente, e 1 é onde você está muito crítico. Então, você vai avaliando cada aspecto da sua vida. Então, vida espiritual, vida profissional, saúde, família, e todos os aspectos lá. São quase, acho que, se não me engano, são 8. Então, o ideal não é você estar 10 em tudo, ou o ideal é que você esteja no mesmo nível em todos. Se você estiver no nível 1, mas estiver em todos, você está numa coerência para você começar a mudar os outros aos poucos, entendeu? Agora, vamos supor, tem um que você está no nível 1, no nível 2, e o outro você está no nível 10. Aí volta no nível 5 no seguinte, aí no outro você vai no nível 7. Imagina uma carroça com uma roda. E agora imagina essa roda cheia de dentes dessa forma, aonde vem aqui no nível 1, depois no nível 7, depois no... Imagina essa roda rodando. Entendeu? Então é mais ou menos isso a vida da gente. Então, tudo bem se a minha vida estiver no nível 5, mas que sejam todos os aspectos no nível 5. Então, se eu não estou tendo tempo, eu não estou tendo tempo para tudo. Porém, o pouco de tempo que eu tenho, eu estou dividindo igualmente para todas as partes, né? Então, é basicamente isso que me falou, me tocou, tem me tocado os evangelhos, né? O especial de Lucas, que a gente, de Mateus, que a gente está agora, justamente para que eu me aplique a minha vida e não a do coleguinha. É muito fácil a gente encontrar o erro dos outros, então vamos encontrar o nosso erro, né? Sim. Tem uma dinâmica aonde as pessoas, a pessoa que está aplicando a dinâmica, ela entrega para várias pessoas na sala uma bexiga. E o objetivo é você chegar no final da dinâmica com a sua bexiga cheia. E, ao mesmo tempo, procurar estourar a bexiga do coleguinha. E aí, é muito incrível desenvolver dessa dinâmica que a maioria, todo mundo acaba, na maioria das vezes, todo mundo acaba com a bexiga vazia. Porque ela se preocupa em furar a bexiga do outro. Ela não se preocupa em proteger a bexiga dela. Porque o objetivo não é você... o objetivo principal não é você furar a bexiga do outro. O objetivo principal é você chegar no final com a sua bexiga cheia. Só que você fica tão preocupado em furar a bexiga do outro que você esquece de cuidar da sua. Então é basicamente isso. É a gente ter o cuidado de... O colega precisa de oração? Vamos orar por ele. A gente conseguiu enxergar uma falha, uma situação em que ele pode melhorar? Se nos for dada a oportunidade por ele de dar a nossa opinião que ele pediu, ok. Senão, o máximo que a gente pode fazer é orar. Né? E aí, foca
no que de repente você está tão bom de enxergar, é igual o versículo que nós passamos, onde fala: você enxerga tão bem a trave que tem nos olhos do seu irmão e não enxerga o argueiro que está no seu. Cuida primeiro de tirar o do seu, para que depois você possa tirar o do seu irmão. Então, isso para mim diz que muitas vezes aquela situação em que a gente está tão preocupado na vida dos outros, de repente a gente está fazendo muito pior quando é a nossa vez. Sim. Trata de cuidar primeiro do seu, que aí, quando você for cuidar do outro, você vai ter compaixão. Você sabe quanto aquela trave no seu olho doeu para tirar, o quanto foi difícil. Diz a respeito da gente ter a nossa experiência de dor, de curar algo que não é legal, algo que nos traz tristeza, nos traz sofrimento, nos traz angústia. Então, a partir do momento que eu cuidei e que eu deixei Deus me tratar naquele aspecto, eu vou ter muito mais cuidado e muito mais zelo e carinho, sabendo a dificuldade que o outro está passando para também superar o mesmo problema. Então, a gente quer entender tudo o contrário, né? Não, é que eu já tirei o meu. Não, é que você sabe o processo de tirar o seu, então você vai ter um pouco mais de compaixão com o outro na hora de entender o processo do outro, de chegar até onde você chegou, né? Então, é isso. Para mim, eu quero dar uma repassada amanhã, porque a semana foi muito atropelada. Então, quero dar uma repassada em algumas coisas que eu gostaria de rever no livro de Mateus. Mas são essas as impressões e o que tem me tocado a respeito desse livro, né? É uma sequência aí que a gente vai ter que é muito boa, porque é como aquele vídeo aquele que eu sigo, aquele pastor que eu sigo, que eu falei para você, o Jesus Cop, é justamente a gente ser cópia de Cristo, né? E a gente muitas vezes não busca por esse lado. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Realmente. Para finalizar, eu quero deixar aqui a oração de Jesus. Deixa eu ver, aqui. 26. O capítulo 26, o versículo 41. Você falando, eu lembrei dele, né? E é o que precisamos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós sempre temos que estar em constante vigilância por causa disso mesmo, porque a nossa carne, ela é fraca, né? Ela é fraca. E como que podemos igualar aí, né, essa luta, né? Vigiando, orando, jejuando, é onde a gente, né, consegue, com as nossas forças, através do Espírito Santo, a igualar essa guerra aí da carne e do espírito, né? Vamos orar, Luiz, para finalizar? Só posso. Agora que você falou, me veio uma coisa, uma situação que eu ouvi essa semana, que um discípulo perguntou ao mestre entre ler a palavra, entre conhecer a palavra e orar, o que era mais importante dos dois. E aí o mestre responde para ele que responder isso era como perguntar para o pássaro qual a asa mais importante dele, se era a direita ou a esquerda. Então, é justamente, você falando de vigiar, de orar, é justamente isso, é a gente entender que a palavra, ela nos dá o embasamento para irmos em oração ao Pai, para falarmos, nos relacionarmos e entendermos de que forma que Ele nos entende, de que forma que Ele nos esquadrinha, que Ele nos admoesta, né? Então, a palavra é o meio. Então, sem uma coisa, você não vai a outra. E também não adianta só a palavra sem a oração, sem o clamor, sem o entregar o seu íntimo a Deus
e clamar a Ele para que Ele tenha misericórdia, para que Ele transforme os nossos corações através da palavra dEle. Então, quando você falou, me veio isso na cabeça, eu falei assim, deixa eu compartilhar antes que eu esqueça, depois passa. Então É, é isso. realmente a gente vai lendo, né? E cada exemplo que vai passando aqui, a gente fica, meu Deus, né? E acaba virando o tema da nossa oração, né? É, Senhor, né? Eu acabei de ler isso, tal, e apresenta. Porque você não iria orar por aquele ponto específico, específico. isso, É, se você não tivesse acabado de ler nas é, escrituras, né? Então, é aquilo que você falou, é uma junção. é isso mesmo. Ai, É glorioso isso mesmo. demais. Ore por Uhum. nós. Vamos orar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós te louvamos pela oportunidade de estar nesse momento, Senhor, aqui reunidas para Sim, falar a respeito do Jesus. teu amor, a respeito da tua palavra, a respeito do cuidado, Senhor, que o Senhor teve conosco, nos enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz do Calvário, entregar sua vida por amor a nós, pecadores, e através do seu sangue nos redimir e nos purificar de todo o pecado. Pai, é tão glorioso entendermos isso, é tão glorioso, Obrigada, Senhor, Senhor. nós compreendemos o teu amor, Pai. Assim, nós viemos te pedir, Senhor, ensina-nos a levar o teu evangelho, ensina-nos a proclamar a tua palavra através das nossas atitudes, através das nossas vidas, através das experiências e das pessoas que passam por nós, que cruzam, que estão tão sedentas de ti, Pai. Meu Pai, nós te pedimos, nós te louvamos. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos a tirar a nossa trave dos nossos olhos, para que possamos, ó Pai, com compaixão, ajudar o nosso próximo a também enxergar, ó Pai, o teu caminho, as tuas veredas, o quanto o teu caminho é estreito, o quanto as nossas vidas precisam ser transformadas, Senhor. Deus, nesta hora nós te pedimos em o nome do teu Filho amado, dá-nos a tua visão, dá-nos o teu espírito, o teu amor. Em nome do teu Filho amado nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.